No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor João Carlos Ferreira nasceu em 4 de junho de 1956 na vila de Santo Antônio, em Pernambuco, filho de Severiano Ferreira e de Maria dos Anjos, ambos falecidos. Era o segundo de 5 irmãos, entre os quais destaca-se a irmã mais nova, Maria Teresa, que mora em Recife. João foi um homem sólido, cujo nome se associou à excelência no trabalho e na vida pessoal. Formado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, dedicou a sua vida ao serviço da saúde pública como médico, professor universitário e pesquisador. Faleceu ontem, aos 80 anos, vítima de um acidente vascular cerebral em seu domicílio. No início dos anos 80, João recebeu o título de Médico do Povo pela Associação Médica de Pernambuco, reconhecendo a sua contribuição na redução da mortalidade infantil nos bairros periféricos. Seu trabalho nessa época também foi elogiado no programa Saúde e Sociedade. Exibido pela Rádio Jovem Garantido, João foi mencionado como uma referência em saúde pública. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho inovador na área de medicina e educação. Nos últimos anos, dedicou-se às artes, onde também foi reconhecido. Em 2018, ganhou o Prêmio Machado de Assis com uma das suas poesias. Na infância, João era um menino curioso e aventureiro _start assista. Apesar dos constantes movimentos da família, sempre encontrava tempo para ler e estudar. Seu pai, que trabalhava em uma estação de trens, o incentivou desde cedo a aprender mais sobre as máquinas e como elas funcionavam. Ele gostava de desmontar as coisas e fazê-las funcionarem novamente. Quando criança, João gostava muito de assistir o programa de TV Vila Sese, onde aprendeu a tocar violão e a amar música. Ele também era um grande fã da história e do cinema de ficção científica. Na adolescência, João se dedicou às ciências e se destacou na escola. Sua paixão por medicina começou quando lia livros de Arthur Clarke e Isaac Asimov sobre o futuro da saúde humana. Ele sempre quis ser um médico, e isso não mudou com os anos. Após formar-se em medicina, João trabalhou em várias áreas do país. Seus primeiros anos como médico foram difíceis, mas ele nunca desistiu. Ele sempre acreditava que o trabalho de um médico era mais do que curar física, era ajudar as pessoas a viver suas vidas melhor. João foi casado com Maria da Penha por quase 50 anos, até seu falecimento em 2017. Eles tiveram 3 filhos, Maria Eduarda, Carlos Henrique e Joana Paula, que _start assista. Tornaram-se médicos como seu pai. Ele sempre ensinou a importância de dedicar-se ao trabalho com amor e empatia. João era um homem de costumes simples. Gostava de ler livros antigos no sobrado da casa, tocar violão e ouvir vinil de música clássica. No final de vida, ele se apaixonou por fazer jardinagem. Ele tinha uma pequena quinta com frutas e flores raras que cuidava com amor. O senhor João Carlos Ferreira será lembrado como um médico dedicado, professor inspirador e pai carinhoso. Ele deixou um legado apertado na vida de tantas pessoas. Seu espírito vivo continuará em todos que o conheceram e aprenderam com ele. Ele será lembrado sempre como um grande homem, cuja vida foi marcada pela paixão pela medicina e pelo amor pela humanidade. Hoje, a vida incomparável e brilhante da senhora Maria Fernanda dos Santos, mulher de sábia sabedoria e caráter indomável, despediu-se do mundo em seu leito de morte, no Hospital São Vicente de Paulo. Em uma trajetória cheia de vitórias e de dor, ela deixou uma marca irrebatável na história do Brasil. Maria Fernanda nasceu em 1950, num pequeno povoado chamado Lagoa Dourada, no interior de Minas Gerais. Filha de um humilde casal de agricultores, ela cresceu rodeada de amor e dedicação.
Aos 4 anos, perdeu o pai em um acidente de tração animal na fazenda familiar. Sempre contou que foi uma tragédia que marcou sua vida, mas também a transformou em mulher forte e resiliente. Como adolescente, Maria Fernanda se destacou em todos os estudos. Em 1968, ingressou na Universidade Federal de Minas Gerais para cursar medicina. Seu sonho era ser médica e servir sua terra natal. Após anos de estudo e sacrifícios, ela alcançou seu objetivo em 1974, defendendo uma tese pioneira sobre a prevenção da malária no Vale do Rio Doce. A partir daí, Maria Fernanda dedicou sua vida à medicina. Trabalhou como médica de posto de saúde em diversas comunidades mineiras. Em 1982, mudou-se para a capital brasileira, assumindo o cargo de chefe do Serviço de Medicina Geral do Hospital Samaritano. Lá, ela construiu uma equipe de profissionais que se destacaram na luta contra doenças como tuberculose e hepatite B. Em 2005, Maria Fernanda recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A senhora sempre acreditava que o acesso à saúde era o direito de todos os brasileiros e trabalhou incansavelmente para tornar esse sonho realidade. Seu nome foi citado no telejornal da Globo várias vezes, e a senhora também foi homenageada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2017. Maria Fernanda era casada com José Carlos dos Santos, um homem que compartilhava de seus ideais e amor por seu povo. Eles tiveram 3 filhos, Maria Clara, João Pedro e Carlos Eduardo. A tragédia chegou em 2018, quando o segundo filho morreu em um acidente de carro. O sofrimento foi imenso, mas a senhora nunca perdeu a fé em Deus e na importância de sua missão. Em suas horas livres, Maria Fernanda adorava cuidar de orquídeas. Sua varanda tinha uma vista incrível de flores coloridas e fragrâncias inigáveis. A senhora também gostava de escrever poemas sobre a natureza e a vida, muitos deles publicados em revistas literárias. Seu quarto, no entanto, sempre estava cheio do aroma suave e leve da goiabada que guardava na geladeira para comemorar os dias de sol e o amor pelo passado. Quando a notícia da morte da senhora chegou ao ar, todo o país ficou abalado. O rádio, a televisão e os jornais falaram de Maria Fernanda, sua dedicação à vida e à saúde do Brasil. E hoje, ela despede-se do mundo como um anjo, deixando uma marca indelével no coração de todos que a amaram e respeitaram. Maria Fernanda dos Santos, a senhora que mudou vidas e inspirou gerações, descansará agora em paz. E sempre será lembrada como uma mãe dedicada, uma mulher forte e um anjo da saúde. Ao longo de sua vida, ela mostrou que a verdadeira força não está em nosso corpo, mas sim em nosso espírito, e que o amor e a caridade são os caminhos mais belos para viver uma vida plena. A sua saudade é a nossa memória. Seu Jorge, o ícone sonoro do Brasil, uma voz que se eleva acima da vida cotidiana, deslizando-se suavemente pelo mundo emocional de cada corda vibrante. Criou-se dentro das ruas e favelas cariocas, cuja batida e ritmo marcaram seu primeiro passo na música popular brasileira. A cidade do Rio de Janeiro é sua musa. Sua voz, tão similar ao som dos maracás que dançam nas costas das ondas da Zona Sul, veste-se de verde e amarelo, cores da bandeira carioca, enquanto o vento do Morro do Cantagalo sopra suas notas gravadas no ar. E a lenda já foi criada. Seu Jorge, uma encarnação vibrante da essência da vida brasileira, onde samba e soul se ungem em um abraço harmônico. As ruas de São Paulo também o adotaram como um dos seus próprios, com a intensidade do megalópolis transformada em notas fúlgicas em suas músicas. E ele, como uma flor que brota entre os concreto e as rachaduras das calçadas, canta o sofrimento e a esperança de uma geração perdida na metrópole. Seu Jorge é o marco da resistência cultural brasileira. Sua voz, como um grito no deserto da globalização, eleva-se em suas performances, enquanto os olhos do público se encostam nos detalhes de cada gesto, cada sorriso e cada sussurro escondido na letra das canções. E o mundo acompanha seu caminho. Seu Jorge, como um ícaro contemporâneo, voa alto e firme nas noites dos palcos internacionais, levando o samba e a MPB ao cume da fama, enquanto suas raízes brasileiras se abalam com orgulho. Mas o que é Seu Jorge além do estrelato?
É a memória de um tempo perdido, quando as paisagens eram maiores que os sons e o silêncio eram um abraço fértil para a criação. Ele é a voz daqueles que buscam a liberdade nas notas do samba, em uma luta desigual contra a monotonia da vida moderna. E então, sua carreira se transforma em um hino à sobrevivência. Seu Jorge canta o amor e a dor, a paixão e o medo, numa homenagem ao Brasil e à sua gente, que _start user. _start assista. Que vive intensamente cada dia. Ele é o reflexo da alma brasileira, onde a força da vida se mistura com a luta constante pela superação e pela autenticidade. Seu Jorge, como um pintor que desenharia a paisagem brasileira nas notas de suas composições, cria uma obra maior que vai além das músicas. Ele é o retrato vivo da vida em todos seus aspectos: o amor, o ódio, a felicidade e o sofrimento. Sua voz transmite a essência do país, o seu sangue e sua alma, e os ouvintes se sentem imediatamente conectados a ele. A voz grave de Seu Jorge é uma promessa de força e resiliência, uma declaração de amor pela vida e pelo Brasil. E essa autenticidade se reflete também em sua atuação como ator. Ele não só canta a história do Brasil, mas também a vive em suas performances teatrais, transformando-se em cada personagem com o mesmo carisma e dedicação que coloca no microfone. E a música de Seu Jorge é mais do que apenas uma coleção de composições. É uma narrativa vibrante da vida brasileira, um registro vivo das emoções, dos sonhos e das dificuldades enfrentadas por uma geração que busca a identidade na música. E ele faz isso com tal sinceridade e talento que é fácil se esquecer que ele é apenas um homem, um brasileiro como qualquer outro, que vive suas próprias emoções, sonhos e dificuldades. Mas é justamente essa humanidade que faz de Seu Jorge uma lenda viva da música brasileira. A voz dele não é apenas o som das notas, mas também a energia das palavras, a beleza da poesia e a força do amor pela pátria. E quando ele canta, a gente sente-se como se todo o Brasil estivesse em sua voz, a vida de todas as suas regiões, dos mais altos planaltos até o mar mais profundo. Então, Seu Jorge é mais do que um ícone da música brasileira. Ele é uma espécie de testemunha do tempo, que registra e transmite a essência do Brasil em cada nota, cada palavra e cada gesto. E essa é a sua magia, transformar a vida em música e a música em vida. Seu Jorge surgiu do fogo e da polpa da terra carioca. Nas margens do Rio Grande, em Belfort Roxo, nasceu um sonho envolto em harmonias e batidas que escapariam, anos depois, das ruas e dos arrabaldes. Ali, no coração da periferia carioca, a música se tornou o amuleto contra as tempestades do destino, um refúgio para uma família humilde que lutava pela sobrevivência diária. O sol levantado nas telhas avermelhadas de suas casas era testemunha da luta dos pais e irmãos de Seu Jorge, e também do canto tímido das guitarras e violões que ele encontrava em seus vizinhos. Esses improvisados instrumentos eram, para o menino, tantos tesouros escondidos no meio do sacrifício e da dificuldade. As rodas de samba nas ruas, as canções dos velhotes em suas terras nativas, tudo contribuía para a semente da sua voz, que germinava em silêncio, esperando o dia da liberdade. Os cantos dos mestres do samba eram o sol que iluminou seu caminho e o vento que o impulsionou para cima, transformando-se numa espécie de voo sobre as ruínas e a angústia. No meio da bravura das lutas da vida, Seu Jorge aprendeu a encontrar o solitário consolo na música, como um lembrete do amor que existe em cada batida e acordo, mesmo no fundo de um sonho. E é nisso que se expressa tudo o que ele é, um poeta nas sombras da vida carioca, uma voz sussurrada nas profundezas do coração. Seu Jorge é a música do vento, a dança do sol na paisagem da sua terra, a lembrança da luz em meio às trevas de um destino incerto. Ele é a esperança em pé no meio das ruínas, o canto no coração que nunca se calma, mesmo nas tempestades mais violentas. A vida de Seu Jorge é uma canção do amor e da resistência, um hino ao sonho e à força da humanidade, cantada em cada batida e acordo de sua vida. E é nessa música que encontramos o verdadeiro sentido de ser carioca, aquele misto de coragem e paixão que nos levam para além das fronteiras do sofrimento. Em um cenário onipresente de cinzas, a juventude de Seu Jorge caminhava em rua, perdida em meio às sombras da realidade brasileira. Os baluartes do futebol e a música eram testemunhos silenciosos dessa luta, onde os sons das canções se misturavam com o suspiro de um sonho que desejava nascer. Em meio àquela tempestade, ele teve que lutar para sobreviver, caminhando em rua,
carregado apenas por seu sonho e sua força interior. Naquele tempo, a vida parecia um espetáculo de sombras e luzes, onde o teatro era uma fonte de solução, um refúgio para deslumbrar as trevas. Aquele palco era um terreno sagrado, onde os atores, amigos invisíveis, se transformavam em personagens que ensinavam a vida. Ali, Seu Jorge encontrou o corpo e alma do teatro e começou a construir seu próprio universo. E a música, essa saga sem fim, foi como um balão encantado que levou a voz dele mais alto. Com o som das guitarras e as palavras que caíam do céu, ele encontrou solução para suas dúvidas, uma maneira de derramar os sentimentos em paisagens sonoras. A música, o teatro, suas salvadoras mães, se uniram e transformaram essa vida quebrada em uma obra-prima. Aquele período de incerteza foi como um forno que refinou sua personalidade, que fundiu sua vontade com a paixão pela arte. A rua era seu estúdio e o tempo seu professor, ensinando a sobreviver, a lutar, a crescer. Ali, ele aprendeu que a força vem da união de todos os elementos da vida e que a dificuldade é a paisagem em que nossas almas são moldadas. Mas não foi só sofrimento e luta, também havia um mundo de esperança e amadurecimento. Os olhares acolhedores do teatro e os abraços das canções foram como um baluarte para ele. E mesmo com a vida em cima dos taludes, Seu Jorge encontrou força e coragem em seus colegas, que o apoiaram e incentivaram seu talento, reconhecendo sua dedicação. Esses anos foram como as marcas no tempo, como um rosto que se contorce e se transforma até revelar a verdadeira essência do ser. Eles moldaram sua visão de mundo, ajudando a ver o mundo através dos olhos de um artista, com coragem e força criativa. E aquele sonho que nasceu na rua foi crescendo, se transformando em um verdadeiro testemunho da vitalidade humana. E hoje, Seu Jorge caminha firmemente no meio do espetáculo, como um guerreiro que já conhece o lado sombrio e o lado luminário do mundo, sabe a dor de perder e a felicidade de vencer. E essa sua história, a história de um homem que lutou pela vida, que se ergueu das cinzas da rua e transformou-se em uma lenda viva no mundo do teatro e da música brasileira. E essa é a poética, a força da vida que brilha através desses olhos que perceberam o valor da dificuldade e do sofrimento. Em seu caminho feito de sol e samba, Seu Jorge emergiu como um fenômeno no cenário artístico brasileiro, enquanto o sol se escondia atrás das colinas da Zona Norte. A voz suave, mas contundente, desabrochou em um universo onde a música e o cinema se fundiram em uma linda sinfonia de identidade, coragem e amor pela terra natal. Cru, um alimento para o coração cansado, despertou os ouvidos de todo mundo, como a chama que arde no coração do carioca. As notas suaves de sua guitarra se misturaram com as letras profundas, criando um ritmo único e inconfundível. Era uma fusão de sons que beijavam os ouvidos de todos aqueles que procuravam a essência brasileira. Então veio América Brasil, como o sol nasce no horizonte, recheado de paixões, sonhos e esperanças. A voz de Seu Jorge, uma espécie de grito de alma, ressonou em todos os cantos do país, despertando um sentimento de orgulho e amor por nossa terra. As músicas se transformaram em hinos do coração brasileiro, cantados por milhares de pessoas em todas as partes do mundo. Mas a magia não parava por aí. Seu Jorge deslumou o mundo com suas versões em português das músicas de David Bowie, no filme The Life Aquatic with Steve Zissou. Foi uma surpresa, como se o mar tivesse lançado um presente na areia. A voz de Seu Jorge, recheada de intensidade e paixão, transformou as letras do ícone britânico em um cântico que saiu diretamente do coração da terra brasileira. Ator também, ele se destacou com papéis marcantes em produções como Cidade de Deus e Marighella. O cara que bebia suco de laranja ao pé do morro se transformou num ícone da violência urbana e da luta pela liberdade. E tudo isso com a mesma intensidade e autenticidade, como se o Brasil estivesse em sua alma. Com essa obra, Seu Jorge abriu espaço para que a cultura brasileira fosse celebrada em diferentes partes do mundo. Cada nota de sua